Ficaremos assim de pé com o favor de Deus. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15, diz: tendo-se levantado muito cedo o homem, o servo do homem de Deus, saiu, e eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, 2 de Reis, capítulo 6, versículo 16, e ele respondeu, diga comigo, ele respondeu: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra maravilhosa. Esta palavra preciosa ao nosso coração. Damos-te graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças, querido Espírito Santo. A tua palavra é necessária a cada um de nós. Glorifica o teu nome em nossa vida. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. É verdade que no Novo Testamento nós não somos dirigidos por profetas. No Velho Testamento, o povo, quando queria uma direção de Deus, uma revelação de Deus, tinha que ir ao profeta. Não é assim no Novo Testamento. Agora, depois do sacrifício de Jesus, depois da vitória sobre a morte, depois de ser impartida para nós a natureza divina, depois do Espírito Santo de Deus fazer morada em nós, agora todos nós, todos os filhos de Deus, têm o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, é suposto, como está escrito em Romanos 8,14, que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Já não somos dirigidos por profetas, somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E há um caminho de aprendizagem acerca de como ouvir Deus, como ouvir a voz do Espírito Santo, neste tema que estamos a estudar desde a semana anterior, acerca da voz do Espírito Santo, que tantas e tantas vezes nos fala, diferente das circunstâncias, diferente dos momentos que enfrentamos, diferente das lutas que travamos. Alguém combate contra a doença, o Espírito de Deus diz-lhe que na cruz Jesus levou toda a enfermidade e toda a doença. Alguém combate alguns sintomas de maldição, a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou de toda a maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Alguém combate escassez, a Bíblia diz que Deus coloca uma mesa com abundância na presença da adversidade, dos inimigos e das dificuldades. Ao combater batalhas e lutas na nossa vida, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, Deus conosco, confirmam uma voz contrária às dificuldades que se vêem, aos problemas que se sentem, às dores que enfrentamos. E por que é isto? Porque conforme está escrito na palavra de Deus, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus impulsiona-nos na fé da sua palavra para podermos avançar e esticar os nossos músculos com força, músculos espirituais, obviamente, para podermos avançar na nossa vida e não ficar parados no problema, não consentindo um problema a derrubar-nos ou a derrotar-nos, mas tendo a confiança e a fé de enfrentar seja o que for, a necessidade seja qual for, e ter a certeza que vencemos pela graça de Deus. Há muitos profetas na Bíblia. Eu admiro profundamente estes dois por causa da sua, Elias e Eliseu, por causa da sua relação direta com as pessoas e com as necessidades que as pessoas traziam e lhes apresentavam. A narrativa, por exemplo, do profeta Jeremias
com muito mais capítulos para analisar e para estudar, mas refere-se principalmente à história de Israel, aos acontecimentos como nação e àquilo que iam enfrentar. Ou outro grande profeta das Escrituras, como Isaías, a mesma coisa. Refere-se muito ao histórico daquilo que a nação de Israel estava a passar e também daquilo que viria mais tarde, inclusive o reino do milénio, quando Cristo vier a reinar sobre toda a terra como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Assim, se profetas houve que anunciavam obras extraordinárias que só se viram ao longo do tempo e foram confirmadas pelos acontecimentos, como palavra de Deus absoluta e rigorosa, que não se perde nada desta palavra. Outros profetas houve, como Eliseu, que estavam como se foram mais próximos às pessoas, dos problemas do cotidiano, da vida, das dificuldades, das ciladas que o inimigo trazia, das transformações. No capítulo 4, por exemplo, ele é abordado por uma mulher que é viúva de um profeta, da escola de profetas, dos discípulos de Elias e Eliseu. E que o credor vem levar os seus filhos porque não tem como pagar a dívida que está sobre a casa dela. Na época isso era permitido. Tinha que ser vendidos os filhos como escravos para pagar a dívida, até que a dívida fosse paga. E a resposta de Eliseu acerca da multiplicação, a famosa multiplicação do azeite, das vasilhas vazias, da crise terrível que se abatia sobre o povo nessa época. As soluções que aparecem, pessoais, parecem pequenas respostas dentro de um mundo que é um mundo pessoal, não é o mundo da nação, é um mundo pessoal. Não só do mundo da vida de cada um de nós, mas da vida das famílias, das casas, do sofrimento, das angústias, dos desejos do coração que não conseguem ter resposta, das soluções para os cercos, para as guerras, para as batalhas e dificuldades, enfim. Aqui também, neste caso, dos preparativos de um plano que está no coração do rei da Síria para matar o rei de Israel e tomar de assalto a nação. E imagine como é que o rei escapou. O rei não tinha hipótese nenhuma de escapar. Tudo isto foi planeado, pensado, organizado às escondidas. Ninguém sabia isto. Não havia conhecimento. A cilada estava montada. E, no entanto, o rei de Israel mandou ir lá ver se aquilo que Eliseu tinha dito era verdade. Mandou tropas esconderem-se no meio do mato para ver se os outros chegavam a armar a cilada contra o rei. E era verdade. Estavam a armar a cilada ao rei para o capturar e o matar. Foram-se embora, desistiram. Aconteceu mais outra vez, e aconteceu terceira vez, e aconteceu quarta vez, até que de repente o rei da Síria disse: há um traidor no nosso meio que está a contar os planos do outro lado. Façam-me saber quem é esse traidor, porque senão alguém vai avisar o rei, e assim nós não conseguimos fazer nada dos planos que temos. Planos, diga esta palavra comigo, planos. Planos que o diabo tinha colocado no coração deste rei. A gente que tem planos, abre o seu coração para ter planos. Planos que não são bons, planos que não vêm de Deus, planos que vêm do inferno, planos para destruir, para matar, roubar e destruir, que é o trabalho que Satanás faz. Se os irmãos pensam que não encontramos isto na nossa vida, à nossa volta, de planos para fazer mal, planos inflexíveis, planos de destruição, planos malignos, planos para causar danos sérios, planos de gente que está pouco se importando com nada das consequências porque não são para eles, são para os outros. Planos de ter ganhos, planos de ter lucro, à custa seja do que for da destruição do seu próximo. Se pensa que esta palavra não existe hoje, desiluda-se. Isto existe hoje igualzinho.
Pode ser que você não seja o rei, mas uma coisa é certa, você é o rei da sua vida, você é o rei da sua empresa, você é o rei da sua casa, você é o rei do seu trabalho e da obra das suas mãos. E o diabo quer ver se destrói tudo o que ele puder à sua volta, para lhe perguntar a seguir onde está o seu Deus. E o mesmo Deus que através de Eliseu livrou o rei, é o mesmo Deus que usa os meios, os métodos, as formas, as pessoas, seja quem for e seja como for, para nos livrar hoje. Deus não falha. O diabo continua a ser o mesmo diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas Deus continua a ser o mesmo Deus, e há um povo de Deus que se alegra com as vitórias que Deus faz aparecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O segundo pensamento que queria deixar com os meus irmãos é este, acerca de ser avisados. Avisados por Deus. Avisados antes do perigo chegar. Este é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Ainda o diabo está a cozinhar o plano dele e Deus já sabe tudo o que ele está a pôr lá. Se está a pôr lá feijão, ou batata, ou chuchu, ou chau-chau, bye-bye, desaparece, que não vais fazer nada do que querias fazer. Sim ou não? Não, diga comigo, não vai conseguir fazer? Mas ele insiste. Mas não vai conseguir fazer? Quantos estão firmes que ele não vai conseguir fazer nada? Nós podemos não saber todos os contornos dos problemas, mas isto é a nossa vida. Isto que está aqui é a nossa vida. Isto acontece com todos nós que estamos aqui hoje. Aquela gente ignorante que diz que a Bíblia, esse livro velho, conta histórias, conta coisas. A Bíblia está mais atual do que os jornais de hoje e do que a comunicação de hoje. Isto é a nossa história. Os planos que o diabo tem para causar danos, para causar sofrimento e angústia. Os planos que ele tem. Podemos ser avisados por Deus, podemos e devemos. Durante muitos anos eu não sabia isto. Durante muitos anos eu vivi como crente e não imaginava que era possível viver assim como Eliseu. Pensei que isto era só para pessoas muito fora de normais e muito especiais, tipo Eliseu. Aliás, eu nem vi isto acontecer na vida de muitos. O que é normal é a pessoa ser surpreendido pelos problemas. Surpreendido pela dificuldade. Ficar em choque diante do inesperado. Mas Eliseu sabia. Ainda o mal vinha longe e Eliseu sabia que os planos do rei da Síria, os exércitos que ele enviou, estavam a preparar uma cilada. O diabo colocou aquilo no coração do rei da Síria e ele preparou tudo. Mas Eliseu foi informado. Ainda eles estavam longe, ainda eles não tinham feito nada, ainda não tinham dado o primeiro passo. E Eliseu sabia. Deus mostrou-lhe até o sítio onde eles iam estar. Mostrou os planos todos, mostrou tudo. E ele comunicou para o rei. Há alguém que está connosco hoje que sabe tudo. O Espírito Santo de Deus está dentro do seu coração, sabe tudo. Sabe tudo. E saiba você, ou pelas circunstâncias, que é uma forma de informação muito clara. Há pessoas que às vezes têm problemas imaginários. E essas pessoas precisam de tratamento. Há gente que sofre de problemas imaginários. Os problemas não existem. Os problemas estão na cabeça deles, ou na cabeça dela, ou na cabeça de alguém. E eu acho que se há uma coisa, não existe. Não é verdade. Precisa de tratamento. Mas eu não falo de problemas imaginários. Eu falo de problemas que se vivem todos os dias. De situações que passamos todos os dias. De angústias que são bem reais. De tribulações e combates e batalhas que são bem evidentes à nossa frente. De coisas que o diabo gostava de partir, de torcer, de estragar, de rebentar, de quebrar tudo e partir tudo. E não consegue.
A boa notícia é que ele não consegue fazer nada. O inimigo não consegue fazer nada do que queria. Se ele arranja um problema de um lado, Deus arranja 2 ou 3 ou 4 saídas e soluções por outro. Ele não consegue fazer nada e mesmo assim insiste. Mas está amarrado em nome de Jesus. E está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Avisados antes. Eu não imaginava que isto era possível, viver assim avisados antes. Foi preciso passar por coisas. Era bom não ter sido necessário. Era bom que nunca tivesse passado determinadas coisas. Mas fui obrigado a dar um mergulho a fundo no poder de Deus. Um mergulho tão fundo no poder de Deus. Como o salmista diz, aqueles que navegam em águas profundas. Tive que navegar em águas profundas para sair outra vez à superfície, que o diabo queria afogar-me completamente e destruir. E o que eu descobri foi espantoso. Descobri nessa aflição e nessas angústias que afinal Deus é tão poderoso que hoje no Novo Testamento Ele pôs à disposição dos seus filhos aquilo que no Velho Testamento só uma pessoa como Eliseu podia ter. Só alguém com ministério no Velho Testamento é que tinha acesso à revelação de Deus. Deus revelava através dos seus profetas. Deus falava aos outros através dos seus profetas. Deus não falava diretamente. Deus ministrava a outros através dos seus sacerdotes. No Novo Testamento nós somos reis e sacerdotes e recebemos os dons de revelação, os dons do Espírito Santo de Deus. Hoje podemos receber como filhos de Deus. Como Jesus disse, o menor no reino dos céus é maior do que o profeta do Velho Testamento. E isto parece-nos uma coisa que está para além do que imaginamos e do que vemos. E, no entanto, esta é a forma de viver no Novo Testamento. No Novo Testamento isto devia ser comum. No Novo Testamento isto devia ser normal. Você saber de um perigo antes dele vir devia ser normal. Você parar um perigo ao longe antes que ele chegasse devia ser normal. Um problema de hoje que você ouve alguma coisa, sabe de algum problema que vem aí, sabe de algumas coisas que podiam correr mal ou acontecer mal, antes que isso venha, antes que isso chegue, antes que o problema chegue, ainda vem com horas ou dias de distância e você levanta-se, ordena o poder de Deus. Se estiver muito mal, peça ajuda a alguém valente consigo para orarem os 2 ou os 3 e destruírem tudo e vai ver que a solução não falha. A solução não falha. Mas isto, afinal, não é alguma coisa que se lê no livro. É, sobretudo, algo que se vive diariamente na nossa vida. Que se vive no dia a dia da nossa vida. Que se vive no combate, nas batalhas do dia a dia, para vencer, fazendo com que a vida avance e com que as ciladas do inimigo vão sendo destruídas uma a uma, até ele não ter mais ratoeiras e armadilhas para armar. Glória a Deus. Vamos esgotar-lhe as armadilhas, esgotar-lhe as ratoeiras dele, esgotar-lhe as ciladas dele e deixá-lo tão derrotado, tão amarrado, que fica exposto em derrota completamente diante do reino das trevas, em nome de Jesus. Eu não sabia que se podia viver assim, que se podia viver com revelação de Deus, à distância, porque de ser avisados pelos problemas das circunstâncias, os problemas que surgem, as dificuldades que vêm, uma notícia que chega, uma carta que surge, uma coisa que vem, isso é normal, isso é saber, este problema está aí. Não precisa de revelação para esse. A revelação está lá escrita, está à sua frente. Para isso não precisa de revelação. Quem é que me entendeu? É um problema, está aí, visível à sua frente, não precisa
de ter uma revelação de Deus. Mas para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm maneira de saber nada sobre isso, esses Deus revela. Quem é que me entendeu bem? Mas sobretudo nestas coisas há um princípio extraordinário que nós precisamos de guardar cá dentro do nosso coração. Deus deu-nos a vitória sobre as circunstâncias. É uma coisa que o mundo não tem, que o mundo não faz ideia. O mundo vive nunca seguros de nada, não sabendo se vem alguma coisa aí, se vai abalar a sua vida e destruir a sua vida por completo. Nunca se sabe. Por isso há aquelas frases feitas: nunca se pode dizer dessa água não beberei, etc. Porque nunca se tem segurança em nada, porque nunca se sabe nada. Isso é o que o mundo fala, não é assim que nós falamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O significado disto é, no mundo significa nas circunstâncias à volta, as aflições que vêm pelas circunstâncias. Mas eu venci as circunstâncias, eu venci. Eu tenho domínio sobre as circunstâncias. Esse domínio que Adão tinha perdido no Éden, o domínio sobre a vida, o domínio sobre os problemas, o domínio sobre as tempestades da vida, o domínio sobre os elementos da vida ao nosso redor, o domínio sobre as dificuldades e angústias, esse domínio foi-nos restaurado em Cristo. Hoje você e eu, todos nós temos domínio sobre as circunstâncias. Domínio, não é só sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais do campo. Não, domínio sobre a vida. Domínio sobre as contrariedades. Domínio sobre as coisas que correm mal. De repente são viradas em vitória pelo poder de Deus. Essa restauração do domínio das circunstâncias foi-nos dado em Cristo. Pela ofensa de um só, a morte reinou, quer dizer, as circunstâncias, as dificuldades, as angústias, as doenças, as tribulações, os problemas, a morte reinou. Mas muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida, reinarão sobre as circunstâncias, reinarão sobre as dificuldades. E diga-me, este assunto tinha a ver com circunstâncias à volta. Não tinha a ver com a sua vida espiritual. Não tinha a ver com a relação com Deus, não tinha a ver com a relação entre uns e outros, não tinha a ver com as famílias e as casas, não tinha a ver com a nação como nação de Deus, como o povo de Deus. Tinha a ver com circunstâncias adversas trazidas por inimigos. E não me diga que isso que desistiu, que isso já não existe hoje, porque adversidades, que eu saiba, continuam aí bem vivas. E os telejornais do mundo especializam-se em as dar a conhecer. Parece que estão a dar testemunhos todo o dia do que o diabo anda a fazer. O diabo arranjou os porta-vozes para dar testemunhos das coisas horríveis que ele faz. Todo o dia falam. Podiam começar por dizer, em tal parte, não, em vez de dizer, em tal parte aconteceu isto, aquele comboio bateu de frente, aquela caminhoneta explodiu, foi para aqueles caíram abaixo de uma ponte, aqueles morreram num acidente, aquele queimou tudo e ardeu tudo e destruiu tudo, aquilo ali explodiu aquilo, ali há guerra acima e abaixo. Em vez disso podiam dizer assim, o diabo anda a fazer isto, como ele veio para diante da presença de Deus, depois de olhar para Jó, e Deus disse, o que andas a fazer? Ando por aí. Ando por aí a ver o que posso fazer. Ando por aí a ver. E Deus disse, já viste o meu servo Jó? Diga para os irmãos do lado, já viste esta serva de Deus, este servo de Deus? Já viste este irmão, esta irmã? Já viste como ele está guardado nas minhas mãos e abençoado no meu poder? Tu não lhe consegues fazer nada. O diabo disse, é verdade, não lhe posso tocar. Oh, glória a Deus. Não lhe consigo fazer nada. Não lhe posso fazer nada. Porque tu cercaste-o, tu cercas a sua vida. Você imagina que todos os dias de manhã cedo eu estou aqui a orar e assim, cerca os meus irmãos com o teu amor, cerca-os com o teu poder, guarda-os nas tuas mãos, abençoa na tua presença, ordena o poder de Deus à volta das suas vidas, de modo que o maligno não lhes pode tocar. Não lhes pode tocar. Que bom que é ter este privilégio como filhos de Deus de dizer assim, cercados com a tua presença, cercados com a tua proteção, cercados com o teu amor. Estava falando desses dias com uma pessoa que crê em Deus, mas ainda não conhece muito bem, ainda não sabe muito bem, os olhos ainda não estão abertos bem a sério.
e depois de 3 ou 4 problemas insolúveis, não havia maneira de resolver, mais de 4, mas vamos dizer só esse. Falou comigo, disse, diga-me como é que conseguiu fazer isto? Disse, não sei. E eu perguntei de volta, o que é que acontece nas empresas que o Soutor aconselha, a quem dá pareceres, a quem ajuda? O que acontece quando tem problemas assim todos os dias? Ele olhou para mim muito sério e disse, não resolvem. Não resolvem? Disse, não. Então o que acontece? Disse, aquilo estoura, rebenta tudo. Eu disse para ele, os filhos de Deus não. E para o seu irmão está, os filhos de Deus não. Quem rebenta é o diabo em nome de Jesus. O diabo é que bate com aquela cabeça e rebenta-se todo. Nós não. Nós não. Ele está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Afinal, Jesus disse que nas circunstâncias e a aflição que o diabo traz, mas nós temos Deus. Nós escolhemos, como a música dizia, eu escolho acreditar em Deus, eu escolho nas soluções que vêm de Deus, eu decidi acreditar que Deus abre um caminho, seja de que forma for, esse caminho é sempre aberto. E como eu disse, o mundo lá fora não sabe. Se soubessem, entravam pelas igrejas dentro, porque eles não têm segurança nenhuma. E com verdade, não há segurança em mais lado nenhum, a não ser na mão de Deus e na presença de Deus. E nós temos esse privilégio tão grande. Este privilégio que Eliseu tinha, todos nós temos. Este privilégio que Eliseu podia oferecer ao rei, você hoje pode oferecer a outras pessoas à sua volta. Este privilégio tão grande de ordenar um caminho para a frente e ver as transformações que vêm com o poder de Deus. Muitas vezes, meus queridos irmãos, não são os problemas da vida que derrotam as pessoas. Muitas vezes não são as dificuldades, as angústias que derrubam a vida das pessoas. Muitas vezes não são os problemas numa casa, numa família que atiram aquela família para o fundo. É a forma como se reage. É a maneira como se atua a seguir. É a falta de fazer uma pergunta essencial nestes casos. Meu Deus, mostra-me como devo fazer. Como devo reagir? Por vezes, como eu disse, não são os problemas da vida que derrubam as pessoas, que destroem a sua vida. É a forma como a pessoa reage a seguir ao problema. O problema vem. Um problema vem hoje de uma forma, amanhã pode vir de outra. Na outra semana pode vir diferente. Os problemas vêm. Não vale a pena pensar que não vêm, porque vêm. Não precisa de chamar por eles, eles aparecem. Quem é que me entendeu? Mas a forma como nós reagimos, a forma como nós enfrentamos, a forma como nós perguntamos a Deus, e agora, como é que eu faço? Diante disto está aqui. Diz-me como se deve fazer. Para eu não agir na minha carne, para eu não fazer as coisas à minha maneira, para eu não fazer naquilo que me parece. Porque às vezes os problemas pioram pela forma como a pessoa reage. Pioram da maneira como a pessoa decide fazer. Ah, é assim? Então vou fazer isto. Ah, é assim? Então faço aquilo. Ah, é assim? Então vou fazer aquilo lá e vou agir de qualquer maneira. E atua na carne, na falta de sabedoria de Deus, na falta da presença do Espírito Santo de Deus e, sobretudo, não permitindo que Deus conduza, que Deus dirija a situação. Ora, nós sabemos o que acontece quando Deus dirige. Por isso, uma das orações mais preciosas que você pode fazer todas as manhãs é dizer: Senhor, dirige este dia, dirige este conjunto de problemas que estão aqui para resolver, dirige esta forma como isto se faz, como se resolve, dá-me a sabedoria que eu preciso, que vem do alto, sabedoria maravilhosa para saber quais são os passos a dar para que isto se transforme em vitória, para que este mal seja parado e para que esta mal seja virada em bênção. Diz-me como isto se faz, mostra-me como isto se faz, que eu não vou aceitar nunca que esse diabo faça os planos dele. Os planos do diabo são para ser destruídos. Destrua esses planos. Se tiver que perdoar coisas, perdoe sempre. Mantenha um coração puro, um coração limpo. Perdoe as ofensas, perdoe sempre.
e, sobretudo, ouça Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, para ser conduzido, para ser dirigido para a frente, para que a vitória possa acontecer, em nome de Jesus. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos, quer dizer, guardar as instruções que Ele dá, para ouvir a sua voz, para, tendo cuidado de guardar o que Ele te manda fazer. É neste contexto que está escrito a palavra mandamentos. Não se refere aos 10 mandamentos, refere-se no contexto de guardares as instruções dEle, fazeres o que Ele te manda fazer em certos momentos. Jesus disse aos seus discípulos: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando fazer. Os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, sobre os outros povos. O Senhor te exaltará. A exaltação vem de Deus. A sua vitória vem de Deus. A sua vitória vai ver-se. Os outros vão olhar para si e vão ver a vitória que você alcança. Isto é o resultado daqueles que ouvem o Espírito Santo de Deus, que ouvem as instruções de Deus na sua vida, que ouvem o conselho de Deus na sua vida. E agora o que é que eu faço? E agora como é que eu faço? Quais são as decisões que eu vou tomar sobre isto? Quais são os passos que eu devo dar sobre este problema? Deixe Deus dirigir. Entregue na mão de Deus para ser Ele a conduzir, a dirigir tudo. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. De novo, a condição que Deus impõe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor te abençoará, na cidade e no campo. O Senhor abençoará o teu pão, a tua amassadeira. O Senhor abençoará a tua água. O Senhor abençoará em tudo que puseres as tuas mãos. O Senhor abençoará. O Senhor abençoará os teus filhos. O Senhor abençoará até os teus animais em casa. Olha, o cão e o gato são abençoados por sua causa. Glória a Deus. O Senhor abençoará. Em tudo que pões as tuas mãos, Ele prospera e faz avançar. Os teus inimigos, problemas, vêm por um caminho e fogem por 7. O Senhor te exaltará e te pôs por cabeça e não por cauda, em vitória e não em derrota. O Senhor faz resplandecer sobre a tua vida a vitória dEle. Amém, irmãos? Estas promessas de Deus que aqui estão são os resultados, são as consequências de um ato que parece simples e que tem a ver com ouvir o que Deus diz, seguir as instruções dEle, e todas aquelas coisas que ali estão vêm ao seu encontro, vêm ter consigo, as portas abrem-se, as vitórias vêm, as bênçãos vêm, o crescimento que está a pedir vem, os resultados positivos que pede para o seu trabalho vêm. Em tudo que põe as suas mãos, Deus faz prosperar e avançar. É a voz do Espírito Santo de Deus. Não só que avisa acerca de algum mal que o inimigo tivesse preparado contra si, para ser neutralizado, como nesta história extraordinária, foi neutralizado completamente. O rei da Síria, quando soube que afinal era o Eliseu que dava a conhecer ao rei de Israel tudo o que se passava, disse: então vamos apanhá-lo a ele primeiro. Se não podemos matar o rei por causa dele, vamos matá-lo a ele primeiro. Uma manhã, Geazi, o moço de Eliseu, o empregado de Eliseu, sai para buscar pão no pão quente e vê a cidade cercada, a cidade de Dotã, onde está a casa de Eliseu. Tudo cercado. Não vai conseguir fazer nada, não vai sair para comprar nada. Foi a correr para trás com mais pressa ainda, a dizer que estavam cercados e que não podiam fazer nada. A gritar preocupado, cheio de medo. Tínhamos um medo em Geazi e a fé e a calma em Eliseu. Como é que se pode, numa situação tão difícil, ter tanta paz? Alguém já passou aqui por angústias? Sabe o que são angústias a sério? Angústias que você não consegue dormir bem, não consegue andar bem, não sabe quanto tempo é que, se aquilo continuar sempre, poderia aguentar. Angústias a sério. Angústias por causa dos planos que Satanás tem, que são verdadeiros, e que o Espírito Santo cá dentro não lhe dá analgésico, deixa-o sentir a frio.
Isto era o que o diabo queria fazer, mas não vai acontecer. Porque já o Senhor pôs a mão sobre isso e tem os seus escolhidos para inverter todo o mal que o diabo queria causar. Nós somos participantes na nossa vida de ser não só capazes de ouvir a palavra de Deus, como David disse, pouco antes de morrer, o rei David disse: eu bem sei que na minha boca esteve a tua palavra. Quantas vezes esteve a tua palavra nos meus lábios? Quantas vezes tu falaste através da minha boca? Quantas vezes tu trouxeste consolo e bênção à vida daqueles que estavam em aflição através dos meus lábios? Eu bem sei que a tua palavra esteve nos meus lábios. E David disse: eu vou partir para a tua presença, a saber que a tua palavra esteve nos meus lábios. Quantas vezes a palavra de Deus esteve nos seus lábios? Quantas vezes as suas mãos fizeram coisas que Deus mandou fazer e você se calhar nem sabia que foi Deus que mandou? Fez espontaneamente, fez por amabilidade, fez por gentileza, fez por carinho, fez por atenção, fez por amor, mas nem sabia que aquilo era Deus que estava a usar. Quantas vezes? É dessas coisas que Jesus disse que nós amontoamos tesouros nos céus. Já imaginou que aqueles 5 pães e 2 peixes pareciam insignificantes na lancheira de um menino? E no entanto aqueles 5 pães e 2 peixes, que era tão pouco, que era tão insuficiente, que era uma coisa tão pequena, serviu depois para dar de comer a uma multidão enorme de quase 20.000 pessoas. Eu creio que aquele menino podia dizer: eu bem sei que na minha lancheira estava uma bênção que deu de comer a 20.000 pessoas naquela tarde. Quantas vezes Deus multiplicou coisas que você fez? Quem lhe poderá pagar a recompensa por isso? Só Deus. Amém, irmãos? Só Deus retribuirá segundo aquilo que cada um fizer nas suas obras. Só Deus faz isso. Esse é o caminho dos filhos de Deus. É muito interessante nesta palavra uma outra coisa extraordinária. Eliseu tomou autoridade contra os planos de Satanás que estavam no coração do rei da Síria. Quando eles vieram, ele ordenou o poder de Deus para eles ficarem confusos, feridos da cegueira, não vendo os objetivos que tinham traçado. E Eliseu disse alguma coisa espantosa que está nesta palavra e que é uma riqueza preciosa para nós, que está no versículo 19. Quando o mal se aproximou, quando os inimigos se aproximaram, quando o perigo se aproximou, Eliseu falou para eles e disse: o caminho não é este. Este não é o caminho. Não é por este caminho. Quantas vezes você já teve que dizer a alguém: não é este caminho, não é assim que as coisas vão ser, não é por aí que isto vai. O caminho não é por esse lado. Quando você diz ao diabo: o caminho não é esse, não vai acontecer segundo os teus planos, vai acontecer segundo os planos do meu Deus. Sim ou não? Não vai ser o teu caminho, vai ser o caminho de Cristo. O caminho é Cristo. O diabo quer fazer o caminho ele, o diabo quer dizer: este vai ser o caminho, isto é por aqui, isto vai acontecer assim. E você diz: não vai não. O caminho não é esse. O caminho é Cristo. É Cristo quem vai dirigir o assunto. É Jesus que vai dirigir o problema. É Ele que vai abrir caminho à frente. Não és tu que vais fazer coisa nenhuma. Tu estás amarrado em nome de Jesus. Quando você fala isso com toda a autoridade e com toda a propriedade, você pode dizer assim: isso para agora. O caminho não é esse. Não é assim, não é por aí, não é esse o procedimento, não é por essa forma, que eu sei o que o diabo queria, mas não é o caminho, não é esse. Quem é que me entendeu? Eliseu disse isso claramente, num tempo em que ele ainda não tinha conhecido a Cristo, porque nós conhecemos a Jesus, mas Jesus ainda não tinha vindo. O mesmo Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o mesmo que nós podemos dizer: Ele é o caminho é por aqui, eu sei o caminho. Eu digo qual vai ser o caminho. Nós escolhemos qual vai ser o objetivo, o desfecho das coisas, como e por onde é que as coisas vão acontecer. Nós dizemos, não é o diabo que diz. Se você deixar o diabo dizer os planos dele, se fizer a vontade aos planos dele,
Ele destrói tudo na sua vida. Se o deixar seguir o caminho que Ele quer, se o deixar que as coisas da sua vida sigam o caminho que Ele quer, Ele destrói tudo. Ele destrói na teimosia, Ele destrói na falta de gentileza, na falta de amabilidade, Ele destrói no descuido, no desrespeito, Ele destrói quando a pessoa fica com raiva e com ódio no coração, e tanta gente fica assim, que gostava de ver o mal, gostava de ver destruição, parece que tinham prazer que você ficasse de rastros, destruído, arruinadinho, miserávelzinho, a sofrer muito, para depois vir e aparecer e dizer, coitadinho, eu bem tinha dito que isto ia acontecer, mas não fez caso dos conselhos sábios. Está amarrado em nome de Jesus. Os filhos de Deus não são coitadinhos, são gente poderosa em Deus. Amém, irmãos? E não são os planos dele que acontecem, não. Mas se você deixar, as coisas vão por aquele caminho. Ora, diga assim comigo com força, não deixe. Não deixe. Se você deixar, a coisa vai por aí. Mas você pode sim dizer, o caminho não é esse. Isso não fica assim. Não é assim que vai acontecer. Não é por aí que isto vai. Porquê? Nós não permitimos, em nome de Jesus. Na tradução que está escrita, na tradução em inglês, na tradução de Moffat, uma das melhores traduções da Bíblia, em inglês, na tradução de Mateus 18:18, quando diz o que ligar na terra, ligado nos céus, o que desligar na terra, desligado nos céus. A tradução do original em hebraico diz o que permitires na terra é permitido nos céus. O que não permitires na terra não é permitido nos céus. O que tu consentires na terra é consentido no poder de Deus. Se tu não consentires, não é consentido. E veja a força enorme da responsabilidade que Deus atribuiu aos seus filhos. Se você deixar o diabo fazer o que ele quer, ele faz. Mas se você bater o pé firme e disser, não, vais para trás em nome de Jesus, ele vai. Se enfrentar o problema e resistir ao mal, ele foge. Mas se deixar ele fazer o que ele quer, ele vence. E isto é uma revelação preciosa no Novo Testamento, porque todos esses versículos estão no Novo Testamento. A mim o que me surpreende é alguém no Velho Testamento fazer isto. Alguém no Velho Testamento conseguir viver a este nível. Porque no Novo Testamento isto devia ser normal, isto devia ser banal. Mas no Velho Testamento, viver neste nível, viver no nível de Eliseu, sempre foi para mim uma surpresa extraordinária. E eu pensei que para isso era preciso alguém ter um chamado de Deus muito especial. E no Velho Testamento era. Mas no Novo Testamento não. No Novo Testamento este chamado é comum. Este é o chamado dos filhos de Deus. No Novo Testamento você tem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Eliseu, que agora está dentro de si. Está dentro, não está só sobre, está sobre nós e está em nós. O Espírito Santo foi dado para nós, está sobre a nossa vida, como os servos, os ungidos de Deus do Velho Testamento, estava sobre eles, mas no Novo Testamento está sobre nós e está dentro de nós. Esse Espírito de Deus que fala ao seu coração, que lhe diz, que lhe transmite, que lhe dá força, que o dirige, que o conduz para a frente. Estamos a terminar neste ponto em que é necessário ver nesta transição que o rei queria matar aqueles soldados que vieram da Síria. Afinal, eles vinham para matar o rei ia matá-los. Mas Eliseu conduziu-os para dentro da cidade. Foram desarmados, estavam diante do rei, cercados por soldados de Israel. E o rei perguntou lá da varanda do alto, Eliseu, posso matá-los? Posso mandar matá-los? E Eliseu disse, ei, não. A estes não. Estes não foram capturados pelo teu poder, pela tua espada e pela tua força. Estes foram capturados pelo poder de Deus. Esta é uma lição do Novo Testamento.
No Novo Testamento nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Este já é um prenúncio do Novo Testamento. No Novo Testamento é o poder de Deus que vence os planos que o diabo tinha. No Novo Testamento é o poder de Deus que derruba todas as tranqueiras das portas do inferno que ele tinha levantado. No Novo Testamento, em vez de dar mal por mal e injúria por injúria, a palavra de Deus diz que Eliseu pediu que lhe fosse dado um banquete. E foi servido um banquete, e eles comeram e foram-se embora e nunca mais voltaram para fazer planos destes. Amém? Quer dizer, em troca do bem, do mal que receberam, deu-lhes bem. Que lição! Em troca do mal que recebeu, continuou a fazer bem. Em troca da injúria que recebeu, continuou a abençoar. Em troca do sofrimento que lhe foi dado, continuou a fazer o que era o amor de Deus e a bênção de Deus. Que lição tão grande de amor, de paz, de magnanimidade e de desarmar o diabo. O diabo ficou desarmado. Afinal, viemos para lhe fazer tanto mal e ele dá-nos um banquete. Podia ter-nos matado. Nós estávamos desarmadinhos da Silva. Nós não tínhamos nem o corta-unhas, nem o canivete. Tiraram-nos tudo. E de repente, em vez de nos matar, que era o que merecíamos? Quantos mereciam ser condenados e estão livres, de pé, salvos e abençoados? Nós não merecíamos coisa nenhuma e, no entanto, Deus amou-nos e perdoou-nos, sendo que a nossa reação para Deus também é de colocarmos a nossa vida à sua disposição para o servir e para o amar. Amém, irmãos? No Novo Testamento isto é comum. Eliseu tomou autoridade e domínio sobre aquele plano maligno. É uma coisa que você deve fazer todos os dias. Afinal, a Bíblia diz, a cada dia o seu mal. E todos os dias você deve orar, parando os planos que o diabo tiver, sendo específico em cada problema, um por um, e pedindo que aquele mal seja virado em bênção. Este mal foi virado em bênção. Qualquer mal que vier contra a sua vida, saiba que Deus está preparado para virar esse mal em bênção. Por isso, em vez de se lamentar do mal, do sofrimento, das angústias, das opressões, das dificuldades, das lutas e batalhas, em vez disso, diga assim: meu Deus, transforma este mal em bênção. Faz com que este mal se transforme numa vitória ainda melhor e maior. Entrego tudo nas tuas mãos. Tu disseste, quando entregamos os fardos pesados nas tuas mãos, tu vais dirigir, tu vais conduzir. O caminho não é esse. O caminho é aquele que tu vais abrir à frente para transformar todo esse mal numa bênção maior. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder em nossa vida. Damos-te graças da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos com todo o nosso coração